Você sabe quais são os novos padrões de bem-estar animal exigidos pelo mercado mundial? No programa de hoje vamos destrinchar o relatório inédito da COBE, que revela os avanços e os grandes desafios da pecuária nacional. Descubra como as práticas sustentáveis e responsáveis deixaram de ser diferencial para se tornarem regra de sobrevivência no agro. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Elisa Shorstrom, diretora executiva da COBE, Colaboração Brasileira de Bem-Estar Animal. É um prazer recebê-la, Elisa. Prazer também, Joyce. O relatório da COBE, que é a Colaboração Brasileira de Bem-Estar Animal, mostra os avanços, desafios e oportunidades nas cadeias de aves, suínos e bovinos. O relatório destaca a importância de práticas mais sustentáveis, responsáveis e alinhadas às exigências do mercado e da sociedade. Elisa, como o Brasil tem evoluído na questão do bem-estar animal nos últimos anos? Olha, temos visto uma evolução boa, constante, né? Assim, mas é um pouco desigual quando compara os diferentes setores. O Brasil é um país muito grande, então tipos de produção, de produtores muito diferentes, sistemas produtivos bastante variadas. Então, o que falta um pouco agora é pegar esses exemplos dos avanços e boas práticas e tentar ampliar isso, espalhar para que seja implementado por todos, assim, por mais pessoas no país. E quando a gente fala bem-estar animal, vem em mente bovino. E a gente está falando aqui do bovino, mas também do suíno, da ave, né? Porque o bem-estar animal influencia na qualidade, na rentabilidade, no gosto da carne, que é uma exigência do consumidor, não só lá fora, mas o brasileiro está mais exigente também. Aprendeu, né, que quando você tem práticas sustentáveis, quando o produtor trabalha com práticas sustentáveis, o resultado também chega na mesa dele, né? Com certeza, tem conexões diretas, né? Não só com a saúde animal, mas também com a saúde humana, segurança dos alimentos e a qualidade do produto. Existe alguma prática de bem-estar animal aqui no Brasil que surpreende positivamente, por exemplo, o mercado internacional, que influencie lá fora de alguma forma? Um exemplo que foi destacado no relatório é a imunocastração do setor de suínos. O Brasil tem, acho que, se eu não me engano, uns 90% implementado essa prática, que faz muita diferença para a questão de bem-estar animal, e onde o Brasil realmente se destaca quando compara com muitos outros países. Ou seja, o Brasil é referência, é exemplo para outros países. Quando a gente tem aí a União Europeia cancelando as importações de carne brasileira, outros países, é porque a gente sabe que tem toda uma política por trás. Quais foram aí as mudanças mais inusitadas que o setor adotou nos últimos anos para melhorar a vida dos animais? Olha, eu acho que estamos no relatório destacando vários exemplos, né, de boas práticas implementados por cada um dos 5 principais setores e também, claro, onde ainda faltam desafios, oportunidades de melhoria, mas eu acho que em destaque como eu falei, no setor de suínos, as boas práticas relacionadas à imunocastração, os avanços relacionados à gestação coletiva, que está cada vez crescendo. Então, por exemplo, a Seara, que é uma das empresas membros da COBEA, eles conseguiram, eu acho que foi em dezembro, final do ano passado, atingir a meta deles de converter toda a cadeia de suínos deles para a gestação coletiva. Aí, além disso, temos, por exemplo, na cadeia de leite, uma mudança positiva com a implementação de Compost Barn, que é um sistema produtivo que traz maior conforto para as vacas leiteiras. Por exemplo, na cadeia de ovos, claro, a principal questão relacionada ao bem-estar animal é
são os sistemas livres de gaiolas, né? A implementação desses sistemas e também algumas novas tecnologias. Por exemplo, temos agora uma primeira empresa no Brasil implementando a sexagem em ovo, que serve como prevenção para descarte de pintinhos machos, né? Que é uma questão ética bastante relevante. Os cuidados são fundamentais aí para impactar na produtividade, na rentabilidade. É verdade que música, iluminação e um ambiente mais confortável pode impactar na produtividade dos animais? Sim, tem bastante exemplos, né, de mudanças, melhorias que às vezes são até simples, né, assim, mudanças simples no dia a dia que pode fazer bastante diferença para a produtividade e, claro, qualidade de vida dos animais. Eu digo que um dos fatores principais é o comportamento das pessoas que trabalham na granja, né, porque tem muito essa questão da relação entre os animais e as pessoas, os funcionários, para reduzir o estresse. Então, esses exemplos que tem estudos comprovando, por exemplo, um efeito positivo com música, tudo tem a ver de criar um ambiente mais calmo, com animais menos estressados, porque aí tem uma ligação direta, né, com o conforto deles e uma imunidade desses animais melhorado. Não é exagero dizer que o que nós humanos gostamos, os animais também gostam, assim como as plantas, né? Porque somos seres vivos e todos somos muito parecidos. Quais foram os avanços aí, os principais avanços identificados aí pelo relatório da COBE, Elisa? Como eu já falei, são esses exemplos, sabe? Tem também melhorias relacionadas à biossegurança, de vacinação. Eu acho que para a cadeia de bovinos tem muito essa questão de implementação de boas práticas de manejo. É difícil de citar mais exemplos específicos, mas no relatório tem destaques para todas as principais cadeias. O bem-estar animal, ele passou a ser uma demanda importante para o mercado e para os consumidores. Foi uma descoberta tardia de que quando você tem um ambiente favorável para o animal, ele rende mais, ele produz mais, porque é uma coisa que hoje a gente vê que é tão óbvio, mas só nos últimos anos a gente começou a falar. Talvez seja uma questão de descoberta, assim, até por acompanhar os animais, porque a gente aprende muito também com o dia a dia, né? Concordo completamente contigo. Eu acho que isso significa que o tema já amadureceu bastante. Talvez no começo eu ainda tinha um pouco como se fosse algo místico, assim, ou algo mais complexo do que realmente que em vez de implicar benefícios, né, para o produtor e pela produção, algumas pessoas talvez percebiam que ia ser muito complicado, com custos muito elevados, mas agora estamos compreendendo que é um investimento, de fato, na produção, porque sem um nível de bem-estar adequado, o animal não consegue também atingir o seu potencial de produtividade, né? Então, você tem muito mais perdas, você tem lesões, você tem prevalência de doença elevado, o seu uso de medicamentos aumenta bastante. Então, eu acho que hoje, pouco a pouco, mais pessoas compreendem que é um investimento para o seu negócio e que com animais mais confortáveis, com bem-estar animal, bem-estar maior, você também ganha com isso. Agora nós vamos falar de Red Silver, as panelas que não precisam de óleo e trazem a facilidade e saúde para sua casa. Eu não sei se você sabe, mas aquele pouquinho de óleo na comida, a longo prazo, pode provocar, sim, ganho de peso, pressão alta e até doenças do coração. Mas com Red Silver, você cozinha sem óleo e nada gruda. Preste atenção nessas imagens. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia.
porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Gente, não precisa de óleo, não gruda e vai em todos os fogões. E hoje tem promoção. Compre agora pelo QR Code com até 64% de desconto no kit padrão, com 4 panelas mais 4 tampas, igual a esse aqui, ó. Sai por 12 parcelas de R$ 62,25 com frete grátis. E com apenas R$ 10 a mais na parcela, ou seja, 12 de R$ 72,25, você leva o kit família, que conta com assadeira e com panelão de 28 centímetros com tampa. E ganhe de presente este kit com 4 utensílios de silicone para deixar a sua cozinha mais completa. É uma oportunidade única. E detalhe, usou 30 dias, não gostou? Receba todo o seu dinheiro de volta. É satisfação garantida. Compre agora pelo QR Code ou acesse redsilver.com.br/oeste. Ou, se preferir, mande mensagem no WhatsApp 11 97661 8704. Eu vou repetir, 11 97661 8704. Compre agora e leve saúde, facilidade e praticidade para sua casa. Elisa, você citou aqui os suínos, os ovos, o leite, os ovos. Ainda na avicultura, como está a transição dos sistemas aí com gaiolas para modelos aí free, livre? Sim, é uma implementação constante, devagar, mas a tendência é, assim, de cada vez a gente vê a produção com galinhas livres de gaiolas. Eu acho que é o futuro da produção, do setor, porque realmente você não consegue, com gaiolas, atingir um nível adequado de bem-estar para essas galinhas. Então, o que falta um pouco nesse momento é de tentar acelerar o processo com maior coordenação na cadeia produtiva, inclusive por isso que criamos Cobeia, porque o que falta é coordenação, alinhamento entre produtores e compradores para facilitar esses avanços e junto também, claro, com o apoio do setor público, do setor financeiro, para viabilizar essa mudança para o produtor. Livre, solta, é uma tendência, como você colocou aqui, a gente vê que o meio ambiente com certeza faz bem, né, para as aves, mas por outro lado, ela não pode estar mais suscetível a doenças quando ela tem um ambiente maior para transitar? É claro que vem junto com desafios de sanidade, biossegurança, conversando com alguns dos nossos membros, empresas membros da Cobeia, por exemplo, a questão da vacinação é muito importante, a questão de enriquecimento, assim, então é necessário para essa transição funcionar uma mudança também de mentalidade, de conhecimento, de capacitação, porque você precisa uma equipe com conhecimento de manejo específico para sistema livre de gaiola e um monte de fatores para reduzir esses riscos nesse sistema. Agora, na sua opinião, Elisa, quais mitos sobre o bem-estar animal você acha que ainda precisam ser aí desconstruídos no agronegócio? Eu acho que, como eu já comentei, assim, é de demistificar um pouco essa temática como algo muito, muito difícil de implementar e de entender que você vê já resultado no seu dia a dia, sabe? O benefício não é só em termos de preparação para o futuro, abertura de mercados novos, essa coisa de gestão de riscos e tudo isso, já de você poder perceber que os seus animais ficam melhores, mais saudáveis e mais produtivos. Eu acho que isso é o mito principal que agora precisa ser compreendido completamente. Já estamos nesse caminho.
Você citou o exemplo aqui na suinocultura sobre a castração, que inclusive é exemplo aí lá fora. Acho que o nome já diz tudo, mas eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor o que representa a transição para as baias de gestação coletiva. Hoje em dia tem movimentação bastante reduzida, né, para as suínas. E a questão é de tentar respeitar melhor o comportamento natural deles durante esse processo. Então, eu acho que a tendência também para todos os setores, inclusive na Europa, tem esse movimento cage-free, né, muito forte, é aquela visão de ver que os sistemas produtivos no futuro não podem restringir tanto o movimento e o comportamento natural dos animais. Então, por exemplo, a normativa 113/2020, ela exige já a adequação total de gestação coletiva até 2045, e estamos vendo algumas empresas pegando a liderança, né, nesse sentido, e outras, aos poucos, assim, vão ter que se preparar e se adequar para essa demanda. Olá, somos o Chain Capital da empresa Gemas Brilhantes e atuamos com ativos físicos certificados por laboratórios internacionais. A nossa empresa é para você que tem dinheiro parado nos bancos, investe em ações ou em outros mercados que oscilam diariamente. Agora, você pode atuar com segurança no mercado de pedras preciosas e de joias. Com a gente, você pode diversificar sua carteira e valorizar seu capital em diamantes certificados de alto valor e joias em ouro, com retornos fixos mensais acima da média. Entre em contato agora mesmo com a nossa central de atendimento pelo WhatsApp 0800 000 4998 ou escaneie o QR Code na tela e seja direcionado imediatamente. Que Brasil é esse que está surgindo diante dos nossos olhos? O país vai para frente quando quem trabalha tem a liberdade de produzir e investir no seu próprio futuro. Sem a ajuda do governo e sem atalhos. É assim que o Brasil avança. Com o agronegócio forte. A indústria vigorosa. Comércio de porta aberta. E o setor de serviços em constante expansão. Com liberdade de empreender. E não tem medo de falar e ser ouvido. É por isso que esse é um movimento real e visível a olho nu. Esse é o país que a Oeste está ajudando a construir. Esse é o meu Brasil. Esse é o meu Brasil. Se você acredita nesse Brasil, assine a Oeste. Faça parte desse Brasil. Faça parte da Oeste. Agora, na bovinocultura, o sistema pasto, por si só, ele já garante o bem-estar animal ou não? Tem que ter ainda aquelas outras, uns outros sistemas, outros modelos? Porque é tudo um conjunto, acho que não existe uma coisa só, né? Os sistemas de pasto, eles já tem uma condição favorável, né, para um bom bem-estar. Ali tem questões, por exemplo, como sombreamento, acesso à água, tudo mais que pode fazer diferença. Mas no bovinocultura também tem muita questão da fase de confinamento, né? Então, as condições nessa fase da vida dos animais que muitas vezes apresenta riscos maiores em termos de bem-estar animal. E ainda temos, claro, a fase de transporte e abate também. É justamente isso que eu ia perguntar, porque a gente fala muito do bem-estar, do nascimento ao crescimento, mas o transporte, o pré-abate, né, tudo isso aí influencia, impacta também no bem-estar do bovino, que vai influenciar na qualidade da carne.
Exatamente, eu diria que o transporte e pré-abate e abate é bastante crítico, não só para o animal, mas também pela questão de qualidade de carne. Então tem toda a questão de estresse, de lesões, de possíveis perdas, né, que também já reduz o lucro para o produtor. Então é muito importante essa visão mais holística e esse cuidado organizado em todos esses passos. Agora o consumidor, tanto como a gente está aprendendo, né, a se habituando a tomar um bom café, um bom vinho, né, a experimentar e reconhecer a própria carne, a gente ainda está numa etapa aí, né, porque é mais difícil você perceber as diferenças dos produtos vindos de sistemas com mais foco no bem-estar animal. A gente consegue perceber de uma forma geral se a carne é mais macia ou mais dura, mas às vezes nem o tipo do corte o consumidor ainda consegue saber se ele já não... Quando ele compra, ele sabe que aquele corte é alcatra, aquele corte é o contrafilé. Mas pela percepção mesmo, eu acho que só mais os especialistas. E quanto mais, que quem dirá reconhecer se tem a influência do bem-estar animal, né? Sim, eu acho que tem certas questões assim que você pode ter uma indicação de qualidade melhor, pior. Por exemplo, relacionado a ovos, aí é mais fácil, claro, você escolher um produto de ovo produzido livre de gaiola, mas muitas vezes dá até para ver da grossura da casca. Muitas vezes, talvez não sempre, mas eu digo que a maioria das vezes uma casca mais grossa é indicada, ou indica uma galinha mais saudável, com provavelmente um nível de bem-estar maior. Em relação, assim, eu acho que o consumidor, no geral, precisa de mais informações para poder também apoiar produção com boas práticas implementadas, e ali vem a parte da importância também das certificações, né? A Produtor do Bem, que foi a organização que idealizou a Cobeia, é a primeira certificação de bem-estar animal brasileira, e eles trabalham muito essa questão de tentar ter comunicação em português com mais detalhes sobre o impacto, né, sabe, por que um produto tem melhor nível de bem-estar do que o outro, melhorando essa comunicação sobre os atributos do produto com o consumidor. Mas isso é um trabalho constante, e quem está lá junto com o consumidor final, por exemplo, o setor de varejo, também tem um papel muito importante nisso. A pesquisa, os estudos, o trabalho no campo não param, sempre para trazer um melhor produto com mais qualidade, com mais sabor para a mesa do brasileiro. Elisa, muito obrigada pela sua participação aqui em A Força do Agro. Muito obrigada pelo convite. Gratidão a você que nos acompanha. A Força do Agro é o Brasil que dá certo. Referência internacional em hospitalidade. O Hotel Rita Hopner trouxe um pedaço da Europa para a Serra Gaúcha em um legado aí de mais de 60 anos. O hotel se destaca como o segundo melhor do Brasil, o terceiro melhor da América do Sul. Antônio, como começou a história lá atrás de Otto e Rita Hopner? É uma história longa, né? Uma história muito bonita também, de bastante superação, desafios, né? O seu Otto é alemão, né? A senhora Rita, ela morava no Brasil, mas ela era filha de alemães, né? Então ela voltou para a Europa e lá ela encontrou o seu Otto, né? Então eles tiveram seu reino, né? Era num período pós-guerra, né? Uma situação muito difícil. Então eles migraram, né, aqui para o Brasil. O seu Otto, ele tinha muita habilidade, né, para trabalhar com obra, né, com construção civil. Então, a princípio, o intuito deles virem para o Brasil seria esse, né? Porém, né, eles vieram parar em Gramado, né, devido a essa profissão que ele tinha. E eles, aos poucos, né, eles arrendaram uma pousada aqui, né? Começaram trabalhando na pousada, uma pousada muito pequena, e com o tempo eles arrendaram a pousada, que tinham alguns chalés, né? Então, foi mais ou menos por aí que iniciou a história do Rita Hopner.
Olha que história interessante, né? Uma brasileira vai para a Europa, encontra um alemão, voltam para cá e constrói uma história tão bacana, tão interessante, né? Ô, Antônio, o que significa aí ser premiado como o segundo melhor hotel do Brasil, terceiro melhor da América do Sul? É um reconhecimento muito grande, né? A gente fica muito feliz, né? Porque um hotel que existe desde 1958, né? Que tem um legado muito bonito e ser reconhecido e continuar, né, sendo muito relevante para as pessoas, isso é um reconhecimento que acho que não tem preço realmente e acaba coroando, né, um trabalho que a gente faz. A gente fica muito feliz, né, pelos nossos colaboradores também, né, pela história, né, que a direção carrega e principalmente pelos nossos hóspedes, né, que foram eles que nos entregaram esse prêmio. Porque é sempre bom lembrar que o TripAdvisor, né, ele é a soma, né, ele tem alguns critérios ali, mas é basicamente as avaliações reais dos hóspedes, né. Então, é os nossos hóspedes que acabam nos coroando com esse título. A gente costuma falar hotel 3 estrelas, 4, 5, mas a gente nem faz ideia. Quem que define essas estrelas? Quais são os critérios geralmente levados aí em consideração para definição? Claro, esse é um critério, na verdade, mais técnico, né? Que tem muito a ver com a estrutura do hotel, né? O que tem no hotel? Então, um hotel, para ser 5 estrelas, ele precisa ter um determinado número de restaurantes, precisa ter uma determinada estrutura em específico, né? O Rita Hopner, eu diria que está mais próximo de um hotel boutique. Se fosse, talvez, classificar em estrelas, seria um 4 estrelas, né? Não chegaria a ser um 5 estrelas por conta da estrutura, né? Mas é bom a gente lembrar que tem muitos hotéis 5 estrelas que o serviço às vezes não consegue acompanhar a estrutura. Então tem uma estrutura muito grande, uma estrutura bonita, mas o nível de serviço e de entrega às vezes não consegue acompanhar essa estrutura, né? Então o Rita Hopner conseguiu está à frente, né, de muitos estabelecimentos assim que tem uma estrutura maior, né? A experiência do hóspede, no final das contas, é o que conta, e eles acabaram nos avaliando melhor, né? Por falar em restaurante, o Rita Hopner, ele tem inclusive, né, uma experiência gastronômica alemã, que é até uma atração que eu acho que atrai muito turista que é ou hospedado aí ou de fora, que vai para provar aí o cardápio, e tem toda uma história também por trás do cardápio que vocês servem aí, pelo menos de uma das experiências alemãs que vocês servem aí no restaurante. Sim, muito bom, bem lembrado, Joyce. Obrigado. Isso eu costumo falar bastante, né? Que o Rita Hopner tem uma história com H maiúsculo, tanto por conta dessa trajetória que eu iniciei falando, né? Do seu Alto da Dona Rita, mas o nosso restaurante recebeu uma visita muito ilustre, né? Que foi do Príncipe da Bavária, mas em 2012 e 2013, né? Então esse príncipe, ele vinha para a região e trazia sua comitiva. Então, para receber ele, o chefe de cozinha, junto com a nossa staff aqui, criou um menu. E é um menu que está até hoje e faz muito sucesso aqui no hotel e no restaurante, né? Então, é o menu da Bavária, é um menu de 6 tempos, um menu degustação, que ele pode ser apreciado com as cervejas harmonizando ou sem as cervejas. E nós temos um feedback muito legal, as pessoas adoram, né? Saem muito satisfeitas aqui do restaurante. E entre essas experiências aí, né, nesse menu, tem ali o joelho de porco, né, que é tão conhecido, tá, na gastronomia alemã. Tem o pato, que são tradicionais na Bavária. E o príncipe, ele estava habituado com esse cardápio. Vocês fizeram uma adaptação, vocês colocaram um toque brasileiro? Isso, são realmente pratos que são, né, muito conhecidos, muito típicos, né, ligados à Alemanha.
E sim, né, digamos que o gosto, né, do brasileiro, ele muda um pouquinho. A gente fez algumas pequenas adaptações, né, então um que eu posso falar bastante e que o pessoal adora é o chucrute, né, o tradicional chucrute, que a gente coloca um pouquinho, né, uma nata, né, que o pessoal gosta, dá uma quebrada um pouco na acidez, que não agrada tanto o brasileiro, agrada bastante os alemães, né. Então esse é um exemplo das adaptações aqui que a gente fez, mas eu posso garantir que são muito poucas.